Bom dia, irmãos. Vamos orar ao nosso Senhor? Senhor nosso Deus, Pai amado, Senhor, obrigado pela oportunidade que o Senhor está nos concedendo de estarmos unidos hoje, louvando a Ti, adorando a Ti, Senhor. Que o Senhor possa fazer com que a nossa adoração chegue como aroma suave a Ti, que as palavras que foram ditas aqui vão ser ditas, Senhor, venham a ser de acordo com a sua vontade, Senhor. Peço que o Senhor nos guie, peço que o Senhor me guie, Senhor, para que eu venha a falar somente o que provém de Ti, que o Senhor nos encha do Seu Santo Espírito, que o Seu Santo Espírito nos guie e que o Senhor esteja conosco. Pedimos que o Senhor interceda neste momento, pedimos também perdão pelas nossas falhas, que o Senhor venha a agir com misericórdia diante dos erros que cometemos, Senhor. Em nome do Senhor, Jesus, Deus e Pai amado. Amém. Bom, irmãos, o tema que eu quero tratar é como ser preenchido do Espírito Santo. O Espírito Santo é um tema complexo. Nós estávamos estudando ontem o livro de Atos e nós observamos isso. Então, eu apenas quero passar uma introdução, não é nada profundo, porque até entendimento me falta, mas eu quero passar por alguns pontos, justamente para mostrar a necessidade que nós temos do Espírito de Deus, do Espírito Santo. O Espírito Santo é real, ainda que invisível. Assim como a matéria ela é física, ela é tangível, é palpável e pode ser medida por instrumentos físicos, o Espírito existe de forma diferente disso. Ele não é físico, mas é verdadeiro e atuante. Sua presença não pode ser captada pelos sentidos naturais que nós temos, mas é manifestada por efeitos que são concretos na história da humanidade. Um exemplo que nós podemos pegar é o ar, que é invisível, mas ele mantém um balão cheio. Ele move as árvores. Não vemos o vento, mas vemos o efeito causado por ele. Assim, também o Espírito Santo é. Ele não pode ser visto, mas nós temos os frutos da atuação que são percebidos. A sua presença é revelada por meio da transformação que ele produz em nossas vidas e produziu na vida dos servos de Deus no passado. Deus nos formou do pó da terra e nossa percepção ela está profundamente ligada ao mundo físico. E isso faz com que sejamos moldados com um contexto muito material. Nós usamos linguagens, conceitos materiais para descrever uma realidade espiritual. É uma forma que nós podemos conseguir chegar próximo do entendimento. Mas Jesus, ao falar aos judeus, em o Evangelho de João, capítulo 8, verso 23, ele diz o seguinte: vós sois de cá, de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Isso indica que nós temos uma visão limitada ao que é terreno, enquanto o Senhor que veio do céu, ele conhece plenamente o que é o espiritual. A matéria ela é limitada, o espírito, por sua natureza, não é limitado. O corpo humano é físico, mas o espírito que habita e preenche por completo o nosso ser, mostra que o espiritual pode atravessar as barreiras físicas. Assim, como a luz atravessa o ar, nós temos o Espírito que preenche o nosso ser e transpõe tudo o que é físico. O Espírito Santo penetra a nossa mente, consciência e emoções, agindo em níveis onde a matéria não pode alcançar. Como a Escritura nos ensina em 1 Coríntios capítulo 2, verso 10, Deus, porém, o revelou a nós
por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. 1 Coríntios capítulo 2, verso 10. Ele discerne o que é oculto e atua de forma transformadora. Assim, ele não possui corpo, peso, forma ou cor. Não ocupa espaço como um objeto que nós temos em nossas vidas físicas, mas está presente com plenitude, onde quer que ele opere. Assim, o Espírito Santo não está sujeito às leis físicas que nós somos sujeitos, mas ele age com liberdade soberana. Ele é Espírito e sua natureza é divina. Sua presença não depende da visibilidade, mas revela um poder transformador. Diante disso, nós podemos olhar um pouco mais o que a Bíblia diz sobre o Espírito de Deus, sobre o Espírito Santo. Nós vemos que a palavra de Deus, ela revela com precisão, mas ainda assim com uma dificuldade, porque nós somos seres limitados, o objetivo de demonstrar que o Espírito Santo é uma pessoa, e essa pessoa é divina, ou seja, o Espírito Santo é Deus. E eu quero afirmar isso com os irmãos. Se o Espírito Santo é Deus, nós necessitamos dele. Em Salmo 139, verso 7, Salmo 139, verso 7. É um salmo lindo esse salmo. E Davi, ele questiona o seguinte: para onde eu me ausentarei do teu espírito? Para onde eu fugirei da tua face? Assim, nós vemos aqui dois termos, o teu espírito e a tua face, falando aqui de Deus, aparecem como uma expressão equivalente, apontando que a presença de Deus é inseparável do seu espírito. O contexto do Salmo mostra que não há lugar no universo onde Deus não esteja presente. E isso inclui o seu espírito. Nós vemos, justamente, o Espírito de Deus sendo onipresente. Um atributo do qual somente Deus tem. A onipresença é um atributo exclusivo de Deus. Nenhum ser criado, nem mesmo arcanjos, serafins, querubins, é onipresente. Logo, o Espírito Santo não pode ser uma criatura. Ele é Deus e está presente em todo lugar. Hebreus capítulo 9, verso 14, nós podemos obter um outro ponto também sobre o Espírito do nosso Senhor. Nosso Deus, ele não foi criado. Hebreus capítulo 9, verso 14, ele diz que Cristo que pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus. O termo aqui, eterno, descreve algo sem começo e sem fim. Uma eternidade absoluta. Isso distingue o Espírito de toda criatura, pois tudo o que foi criado teve início, mas o Espírito é eterno. Mais uma vez, anjos, arcanjos, seres celestiais, humanos, foram criados, mas o Espírito é chamado de eterno. E eternidade é um atributo essencial e exclusivo de Deus. Se ele é eterno, então ele não teve origem, ele não é uma criatura, ele é Deus. O Espírito Santo também é incluído no batismo. Quando Jesus ordena para os discípulos batizarem a outros discípulos que se converteram, ele fala: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Mateus capítulo 28, verso 19. E é interessante, porque em nome está no singular. Aqui Jesus poderia ter falado nos nomes, mas ele fala em nome, no singular, porque há somente um Deus. Isso indica uma única essência compartilhada em três pessoas. Substituir o Espírito Santo por qualquer pessoa, imagine aqui Jesus falando, olha, ide fazer discípulos por todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do apóstolo
Pedro e do apóstolo Paulo, isso não é blasfêmia comparar Deus, o Filho, com um ser humano? Assim, quando nós vemos Jesus falando o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós vemos igualdade nestes três. Os três são Deus, os três são uma unidade. Por mais que isso seja difícil para a nossa cabeça, nós somos seres limitados, mais uma vez. Agora é interessante, e eu acredito que essa seja uma das passagens mais claras que o Espírito Santo é Deus, se encontra em Atos capítulo 5. Atos capítulo 5, nós conhecemos muito bem essa passagem onde Ananias e Safira pecam com Deus ao omitir justamente o que eles estavam realizando. Pedro acusa eles de mentira. E é interessante porque em Atos capítulo 5, versos de 3 a 4, Pedro falando aqui, repreendendo Ananias, ele fala: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentiste ao Espírito Santo? Mais à frente, o que nós vemos? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ele menciona primeiramente que Ananias mentiu para o Espírito Santo. Logo adiante nós vemos que Pedro revela que ele não mentiu a homens, mas a Deus. Isto mostrando a ligação que o Espírito Santo é Deus. Isso é importantíssimo nós termos claro em nossas mentes. Não pode haver dúvida de que o Espírito Santo é Deus, assim como não pode haver dúvida que o Filho, que Jesus é Deus. Isso é algo essencial. Agora, como esse Espírito é? Como o Espírito de Deus é? Evangelho de João capítulo 14, versos de 16 a 17. Evangelho de João capítulo 14, versos de 16 a 17, é dito o seguinte: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. A palavra aqui, outro, significa o outro da mesma natureza. Jesus está dizendo que o Espírito que viria seria da mesma essência que ele. Então, o outro Consolador, Jesus apontando para o Espírito, falando: olha, vai ter um Consolador com vocês, que possui a mesma natureza do que eu, uma natureza divina. Ele é a terceira pessoa da Trindade, é o Espírito Santo. É interessante porque em João capítulo 14, verso 9, Jesus afirma que quem vê a ele, vê ao Pai. A unidade dessa natureza entre o Pai, o Filho e o Espírito é plena. O Espírito é como o Filho. O Filho é como o Pai. Conhecer o Espírito é conhecer a natureza divina também do que está em Cristo. Justiça, santidade, verdade, misericórdia, fidelidade, amor, poder. Assim, se nós conhecemos a Jesus pelas Escrituras, nós conhecemos ao Pai. E ao conhecer Jesus, nós também entendemos quem é o Espírito Santo. Todos estão interligados, são um, pois são um e há somente um Deus. É importante nós entendermos isso. Agora, é interessante porque existiu um tempo de promessa. Lucas, capítulo 24, verso 49, diz: Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Lucas, capítulo 24, verso 49. A promessa do Pai. O Espírito Santo, o Espírito de Deus já estava prometido. Nós sabemos disso através justamente da profecia de Joel, capítulo 2, verso 28 e 29, onde é dito: E acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne,
Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. As palavras de profecia seriam cumpridas. O próprio Senhor Jesus diz que a promessa do Pai, ela haveria de ser cumprida. Logo adiante nós vemos o dia do Pentecoste. Jesus fala para os seus discípulos permanecerem ali em Jerusalém porque eles receberiam o Espírito. E assim, eles receberam no dia de Pentecostes. O Espírito foi derramado. E é interessante porque o batismo até então, ele era batizado com água, mas Jesus revela que eles seriam batizados com o Espírito Santo, não muito depois daqueles dias. Isso é dito em Atos capítulo 1, verso 5. Então, havia um momento de espera, mas houve um momento de realização. É interessante porque nós vemos, até então, algo muito ligado à nossa fisicalidade, algo que nós podemos ver. As Escrituras, elas revelavam o Senhor. João Batista falou que Jesus era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Havia o testemunho do Pai sobre Jesus. E as obras foram realizadas, tudo isso patente aos olhos humanos. Mas diante disso, agora nós vemos uma realidade onde as evidências externas se tornariam internas. Quando o Espírito chegou, nós vemos em Atos capítulo 2, verso 37, quando a pregação foi feita, é dito, Atos capítulo 2, verso 37, ouvindo eles estas coisas, compungiu-lhes o coração. O verbo aqui de compungir-lhes é um significado de transpassar, de perfurar profundamente. Esse termo, ou justamente que nós vemos aqui de compungir-lhes, é uma ação interior, impossível de ser produzida pela lógica, pela emoção natural. É um testemunho direto do Espírito Santo no espírito humano. É interessante porque Romanos capítulo 8, verso 16, diz que o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. O Espírito de Deus entra em contato com o nosso espírito. Então aquilo que até então era físico, era patente aos olhos, agora se transforma em algo interior. E assim nós devemos buscar essa transformação interior. Nós devemos buscar o preenchimento. Efésios capítulo 5, quero convidar os irmãos para abrir. Lá, Efésios capítulo 5, verso 18. Quase partindo para o final agora. Efésios capítulo 5, verso 18. É dito o seguinte. Efésios capítulo 5, verso 18. E não vos embriaguei com vinho, em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. O verbo aqui de encher-vos indica justamente uma ordem contínua. Devemos buscar constantemente a plenitude do Espírito. A pessoa ela não se embriaga por beber uma única vez. Não. A pessoa se embriaga por estar ali bebendo constantemente. Mas aqui nós vemos justamente o apóstolo do Senhor Jesus, inspirado pelo Espírito Santo, falando, olha, vocês não devem procurar se encher com as coisas desse mundo, não devem se embriagar, mas devem buscar constantemente se preencher de bebida alcoólica? Não. Se preencher do seu Espírito, do Espírito de Deus, do Espírito Santo. Muitos querem o benefício da presença de Deus, mas poucos estão dispostos a se entregar ao controle total da vida do Senhor. Ser cheio do Espírito é render-se completamente a Jesus. Em Mateus capítulo 16, verso 24, Jesus disse aos discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. A plenitude do Espírito exige uma entrega completa. Assim, Deus nos santifica.
nos separa do pecado e nos conforma, nos transforma à imagem de Cristo. Aquele que é cheio do Espírito será inevitavelmente rejeitado por este mundo e não haverá neutralidade naqueles que estão cheios do Espírito. Ou estamos cheios do Espírito, ou estamos em conformidade com as coisas deste mundo. Jesus não escondia o custo do discipulado. Muitos deixaram Jesus, mas nós vemos justamente Jesus mostrando as exigências que eram necessárias de forma clara, muitos abandonando Jesus, e diante disso, o que Pedro fala, e talvez uma das frases mais bonitas que nós temos nas Escrituras: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Assim, ser cheio do Espírito é caminhar com Cristo em verdade, mesmo quando isso custa tudo em nossa vida. Nós devemos apresentar o nosso corpo a Deus, nós devemos pedir a Deus com fé o seu Espírito, obedecer à palavra de Deus e receber o Espírito através da fé, porque nós recebemos também a salvação através da fé. E para finalizar, eu quero ler uma última passagem. Amós capítulo 3, verso 3. Amós capítulo 3, verso 3. Amós capítulo 3, verso 3. Amós capítulo 3, verso 3 diz o seguinte: Andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo? Para que se caminhe com o Espírito é necessário concordância com ele. Como nos ensina Amós capítulo 3, verso 3. O termo acordo implica em uma decisão mútua, em uma designação comum, ou seja, não há caminhada conjunta sem unidade de propósitos, santidade e submissão. O Espírito de Deus é uma pessoa viva. Ele não é uma força, uma influência impessoal, mas uma pessoa que pensa. Nós vemos em Efésios justamente que nos é instruído para não entristecer o Espírito de Deus. Olha, eu não consigo imaginar ser possível entristecer algo que não seja uma pessoa. Aqui, no caso, é uma forma de nós podermos entender, claro, a Deus e o seu Espírito. Assim, também, devemos ficar concentrados em Cristo. Porque quando é dito sobre o Espírito, Jesus fala: Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. É João 16, verso 14. Assim, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, veio após a glorificação do nosso Senhor. E o que nós devemos buscar para ser preenchidos do Espírito? Glorificar o nosso Senhor, pois o Espírito de Deus veio para isso. Assim, quando nós glorificamos o nosso Senhor, nós estamos andando em unidade, como é dito em Amós, com Deus. Nós devemos andar em retidão, fazer com que os nossos pensamentos sejam puros, pois o nosso corpo é templo do Espírito Santo e o Espírito Santo não vai estar presente em um local cheio de um local sujo. Assim, devemos buscar conhecer a palavra, porque a palavra de Deus é revelada pelo Espírito do nosso Senhor. Devemos buscar cultivar e reconhecer a presença do Espírito. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito, orando o tempo todo no Espírito. 2 Coríntios capítulo 13, verso 13, Paulo diz algo muito bonito. A graça do Senhor, e é o que eu quero finalizar, a graça do Senhor, Jesus Cristo, e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Que Deus nos abençoe, que possamos buscar o Espírito do nosso Senhor, pois Ele é Deus e Ele é o nosso guia. Que Deus nos abençoe e que possamos buscar aquele
do qual o Senhor deixou para nos consolar neste período do qual nós aguardamos a vinda do nosso Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe.